Querido irmão, nós iremos entrar nesta manhã no último capítulo da exposição do Sermão do Monte, capítulo 7. Estamos iniciando nesta manhã o último capítulo desta exposição. Eu estarei lendo nesta manhã do verso 1 ao verso 6. Nos diz a palavra do Senhor: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Que Deus aplique a leitura desta palavra aos nossos corações. Amém, Senhor. Irmãos, é interessante, se tem um versículo na Escritura que é extremamente incompreendido nas interpretações as mais diversas, é justamente o versículo 1 deste capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. É interessante, irmãos, quantas pessoas que usam este versículo e atrelam a este versículo outros que estão na Escritura e defendem a seguinte tese: eu não posso julgar o próximo, eu não estou autorizado pela Escritura para observar comportamentos diferentes daquilo que a Bíblia preceitua, porque todos nós somos pecadores, não há um justo, nenhum sequer, como diz Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 10. Ou seja, ninguém pode julgar o próximo. Ou seja, deixa eu me comportar assim, porque você não está autorizado pela palavra para me julgar. Quem é você para me julgar? Mas, irmãos, será que esse foi o espírito que Cristo quis ensinar aos seus ouvintes aqui neste capítulo 7, a partir do versículo 1? Não julguem. A ideia é essa, que todo julgamento, toda atitude errada do próximo não irá encontrar respaldo bíblico para um julgamento justo. Será que Cristo pensou nisso? Será que as injustiças praticadas pelo próximo, elas devem ser esquecidas e não julgadas? Será que Cristo queria ensinar isso? Será que Cristo queria que todo crente pudesse se abster de toda forma de juízo sobre a conduta do ser humano? Eu lhes digo com toda tranquilidade e paz da minha alma que este não era o espírito que Cristo quis ensinar aqui em Mateus capítulo 7, versículo 1. Por quais razões? O próprio Jesus falou através de parábolas, e ele disse certa vez que um certo credor, ele tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 em dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, julgaste bem. Irmãos, é interessante que há uma lógica, aquilo que Cristo quer nos ensinar. É o que nós chamamos de função pública do Evangelho. Eu quero que você guarde isso aí. Isto é uma função pública do Evangelho. Nós precisamos entender, irmãos, que a tarefa de cada seguidor de Cristo, que caminha em uma comunidade que foi alcançada pela graça do Senhor Deus, tem esta função pública do Evangelho. O que seria, pastor, esta função pública do Evangelho? É a função, sim, de examinar, de vigiar e de precaver-se a toda conduta contrária àquilo que a palavra de Deus preceitua, a tudo aquilo que é justo, a tudo aquilo que é
íntegro, a tudo aquilo que está em consonância com a palavra, a tudo aquilo em que a palavra autoriza como filhos que devemos fazer. Nós vivemos em comunidade. É interessante, irmãos, que a melhor maneira para abordarmos os ditos difíceis de Jesus, este é um dito difícil de Jesus: não julgueis para que não sejais julgados. Nós precisamos entender isso dentro de um quadro maior, dentro de um contexto maior, dentro de um pano de fundo maior. Lembrem-se, nós estamos fazendo a exposição de um sermão do monte. O sermão do monte foi ministrado para os discípulos de Jesus. Jesus está orientando aqui, e Jesus está trazendo ao coração desses discípulos, e aí é o espírito desse juízo, é que nós devemos olhar para o próximo com a mesma medida que nós olhamos para nós mesmos. É interessante, irmãos, vejam bem, e eu queria que vocês olhassem para, a partir do versículo 1, olhem para o verso 1, quando o texto irá dizer o seguinte: o Espírito é de fato um Espírito que precisa nortear o julgamento daquele que profere esse julgamento. Vamos entender o texto? Versículos 1 e 2, não julgueis para que não sejais julgados. O verso 2 não está solto, mas ele traz uma medida, ele traz aqui um aspecto geral desse julgamento. Verso 2, pois com critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que é que Cristo quer trabalhar aqui, pastor? Jesus não está proibindo o julgamento. O que Jesus quer tratar aqui com os seus discípulos é o julgamento hipócrita. O que Cristo quer tratar aqui com os seus ouvintes é um julgamento que está extremamente descomprometido com a verdade. Jesus quer forjar o caráter dos ouvintes aqui acerca de um julgamento que nós podemos afirmar que é hipócrita. E o que seria, pastor, um julgamento hipócrita? E ele vai ensinar isso para os seus ouvintes. Seria você ver o cisco no olho do irmão e não perceber que no seu olho há uma trave. Ou seja, você está ávido, você está pronto para ver os defeitos do outro, mas você não se analisa, você não olha para as suas mazelas, as mais profundas. Você está pronto para apontar o próximo, mas você não consegue fazer uma leitura justa do seu próprio comportamento. Cristo quer aqui, irmãos, condenar veementemente aquele tipo de pessoa que reprova nos outros aquilo que jamais conseguiu vencer nas entranhas da sua própria existencialidade. Ele é ávido para julgar, ele é pronto para apontar, ele destaca a falha do outro, mas por vezes aquilo que ele aponta, aquilo que ele julga, aquilo que ele diz que está errado, ele pratica no recôndito do seu coração. Cristo quer condenar isso por razões lógicas. Deus nos conhece, Deus conhece aquele que está julgando, Deus conhece o nosso interior. Percebam, irmãos, quantas vezes aquele que falha em uma comunidade cristã, e Cristo quer condenar isso, falha, peca. Quantos que se levantam, miserável pecador, falho, não é digno, não é merecedor. É interessante, nessa caminhada ministerial de 20 anos de ministério pastoral, eu tenho visto muitas vezes pessoas que caíram e que Cristo levanta, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. Não há mérito no homem, não há forças no homem, não há capacidade no homem. Pelo contrário, os nossos intentos são intentos maus. Nós somos inclinados ao pecado, a nossa mente nos trai, há uma inclinação de tal forma que Paulo chega a dizer que o mal está sempre diante dele. Mas por vezes tenho visto pessoas que caíram e se levantaram. Deus levantou, não há mérito no homem, e algumas pessoas se levantam dizendo: não é digno de estar ali, não é digno de ocupar esse cargo. Ninguém o é, ninguém aqui nesta manhã
é a graça, é a misericórdia, é a bondade, é a manifestação do favor que nenhum de nós merecemos. A Deus a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É interessante, há um dito popular que diz assim: o sujo falando do mal lavado. É interessante que esse dito popular, ele fala sobre o sujo, falando daquele que está mal lavado. Mas percebam, a ideia aqui é que há uma pessoa suja. É o reconhecimento do profeta Isaías, irmãos. Naquele grande encontro com aquele que estava assentado no trono, ele diz: eu sou impuro e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Ninguém aqui é merecedor. Cristo quer condenar. Quando Cristo diz e se refere aqui a julgar, a se portar, a uma atitude que é condenável, Cristo está tratando aqui sobre o julgamento sem amor, que facilmente acontece pelas costas do próximo. É o julgamento sem amor, sem misericórdia. Você já pensou se Cristo usasse dos mesmos mecanismos? Já pensou nisso? Quantas vezes nós somos impiedosos em nossos julgamentos? Deus nos conhece, irmãos. Cristo quer condenar isso. O que é que motiva o teu julgamento? Olha que ele vai dizer: com o mesmo critério que você julgar, sereis julgados. Com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Entendam, irmãos, o que Cristo quer condenar é essa hipocrisia que muitas vezes é fomentada nos nossos relacionamentos. Deus está aqui condenando, Cristo está veementemente condenando isso. Pessoas que julgam, pessoas que apontam, pessoas que são ávidas nisso e não se percebem. Há muitas pessoas ocupando a função de inspetor, de fiscalizador dos movimentos dos outros. Não se percebem, não conseguem se enxergar. Há muitas pessoas que estão fiscalizando o outro. Não se percebem, não conseguem mergulhar em suas entranhas. Há muitas pessoas que são farisaicas. Há um farisaísmo secreto, escondido. Há muita gente que consegue perceber o pecado moral do outro, mas no escondido, no recôndito, quando ninguém está vendo, falha nas mesmas coisas moralmente. Deus nos conhece. Sabe o que Cristo quer dizer aos discípulos? Eu conheço vocês. Vocês receberão a mesma medida. Se vocês estão sendo hipócritas, eu vou estar olhando para vocês e observando, porque outros irão julgar com a mesma medida. Percebam, isso é muito sério, irmãos. Se você não é misericordioso, você irá colher o fruto da sua falta de misericórdia. Isso é muito sério, meus irmãos. Aqui, irmãos, não há um levante para que cada cristão venha tratar o pecado moral do outro sem compromisso de justiça, não, mas com misericórdia, com amor, falando a verdade, procurando, mas entendendo que o que ele vai dizer nos versos 3 a 5, olha comigo, o texto, há uma lógica aqui interessantíssima, porque ele vai dizer o seguinte: olha, com a mesma medida vos medirão. Lembrem-se, porque você está vendo o argueiro, verso 3, no olho de teu irmão, porém você não consegue reparar a trave no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. Lembre-se o que nós falamos no início. Deus está tratando, a ideia, Jesus está tratando sobre o comportamento hipócrita. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Irmãos, o que é que Cristo quer tratar aqui, irmãos? Cristo está tratando, repito, a hipocrisia. Cristo está tratando sobre consciência injusta. Cristo está tratando sobre ações sem amor, sem misericórdia. A igreja, pessoas salvas aqui, mas
Como tem faltado misericórdia entre nós, irmãos. É verdade ou não é? É verdade. Falta misericórdia, falta bondade, falta avaliações, não falsas, mas avaliações justas. Quantas pessoas que usam uma lente de aumento para o pecado dos outros, mas usam uma lente de redução para os seus próprios pecados. Cristo vai dizer: você tem um poste, você tem uma trave, você está preocupado com o cisco do olho, você nem consegue ver o cisco do próximo direito. Cuide-se. A palavra de Deus para a gente nesta manhã: cuidado você que pensa que está em pé. Cuidado. Palavra de Deus para a gente essa manhã: muito cuidado, querido. Que Deus nos ajude em nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus olhe para cada um de nós com misericórdia. Irmãos, gostamos de falsificar a nossa própria avaliação. Não tem aquela expressão, um jeitinho brasileiro? Tem gente que dá um jeitinho brasileiro gospel. Não vou dar um jeitinho no meu pecado. Do outro não, é pecador, é miserável. Disciplina. Disciplina, lança fora. Não é digno. E aí a pessoa dá um jeitinho gospel, fumaça no seu pecado, nas suas mazelas, e dá um jeitinho para Deus. Deus conhece o coração da gente, de tal forma que Deus olha para esses discípulos e diz assim: olha, eu sou justo juiz. Eu quero lhe dizer nessa também: Deus é um justo juiz. A medida da justiça de Deus se aplica de maneira perfeita, aleluia, graças a Deus. Mas ao mesmo tempo, misericórdia, Senhor. Mas ao mesmo tempo, se não fosse Jesus, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, que a ira santa, ela é satisfeita em Jesus. Irmãos, o que é que esse texto quer dizer? É que nós somos equivocados muitas vezes. Aqui Cristo não quer dizer: olha, não julgue, não olhe o comportamento errado. Não, Ele vai dizer: não seja hipócrita, trate primeiro a sua vida. Vamos ser práticos aqui, para a gente caminhar para o último versículo, bem prático aqui. Há quem diga assim: olha, eu não aceito uma traição, um adultério. Que atitude terrível daquele homem, adulterou. Mas no escondido está nos sites pornográficos em casa. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Vocês estão entendendo o que Cristo quer tratar aqui? Não é digno, não merece, não é merecedor. Mas no escondido faz a mesma coisa. No público, rapaz, aquele cara foi pego ali, furtando, desviando dinheiro. Mas você faz isso no escondido. Deus olha, irmãos, Deus conhece. Não há lugar no mundo ou em qualquer parte deste universo que Deus não esteja. No mais profundo abismo, ali tu estarás, Senhor. Deus conhece todas as coisas. E Cristo cirurgicamente vai dizer: hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho. Cuide-se, santifique-se. Primeira coisa que o texto vai dizer, até o verso 5, é que Cristo condena o comportamento hipócrita. O que é que tem esse versículo 6 aqui nessa seção, pastor? Tem tudo a ver. Primeiro ele vai dizer o seguinte: não julguem de maneira hipócrita. E ele vai fechar no verso 6 dizendo: julguem de maneira justa. Vejamos, olha para o texto, verso 6: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Irmãos, enquanto na sessão anterior ele proíbe o julgamento hipócrita, aqui ele, Cristo, determina o julgamento justo. Como assim, pastor? Porque eu tenho que julgar aqui de maneira justa. Não dar aos cães o que é santo, nem lançar diante dos porcos as pérolas, para que eu possa ser cirúrgico, justo nesse julgamento. Eu preciso entender aqui e saber quem é cão e quem é porco.
senão eu não irei cumprir o mandamento do Senhor Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Primeiro, aos defensores dos pets. Os cães, no contexto aqui de Cristo, eram cães semi-selváticos. Eles comiam lixo, eles eram temidos, eles eram cães que estavam ali nesse contexto, eles não eram domesticados, eles eram animais agressivos, e Cristo usa aqui o cão nessa figura, e o porco. Para todo judeu, o porco era um animal imundo. Assim, há uma ideia aqui de que o cão também era um animal imundo. Ele vai dizer o seguinte: não pegue a beleza do evangelho, da palavra, daquilo que é puro, daquilo que é uma pérola, daquilo que traz vida, e jogue para as pessoas que não valorizam, para as pessoas que não conseguem entender que é uma preciosidade a palavra de Deus. Julguem e tenham maturidade e discernimento para entender que ali naquele contexto você já orou, você já pregou, você já investiu. Bata a poeira e diga: Deus, se o Senhor quiser salvar, salva. Para que eu tenha maturidade, faça e chegue a tomar uma postura dessa, eu preciso julgar de maneira justa. Vamos entender um pouquinho isso aqui, irmãos, porque a ideia do texto aqui é extremamente desafiadora, irmãos. Repito, quem são os cães, quem são os porcos, e lembro-vos que os cães no Antigo Oriente, eles eram diferentes dos pets de hoje. Um parênteses aqui, meu irmão, eu não vou nem entrar no mérito desses pets de hoje, nós estamos agora no outro extremo aí, né, irmãos? Eu já falei sobre isso: pai de pet, mãe de pet, tio de pet, avô de pet. Estou fora, meu irmão. Eu estou no que diz a palavra: devem governar os animais, é Bíblia, governe. Mas tem crente que está cuidando de pet como fosse gente, aniversário de pet, crematório de pet. Espero não ser processado, tá, irmãos? Mas está demais, irmãos. Está demais. Cadê o filhinho do papai? Eu não sou pai de cachorro, quer dizer logo, meu irmão. Quem tem seus cachorros, que cuide lá. É animal, é bicho. É animal que dorme na cama, que trata, que tem aniversário, que faz não sei o quê. Irmãos, o negócio está desvirtuado. Vou até parar por aqui, porque estão filmando aí na bênção. Dá vontade de falar mais. Parar aqui, tá bom. O recado já foi dado. Precisamos entender, irmãos. E aqui, irmãos, olha, deixar bem claro, é bíblico isso. A confissão de fé trata sobre isso. Vai estudar a confissão de fé, veja, aqueles homens de Deus trataram sobre animais. Ele vai dizer que no dia do Senhor você pode socorrer os animais. É justo cuidar daquilo que foi criado por Deus, cuidar das plantas, cuidar dos animais com amor, com dedicação, com misericórdia. Mas se relacionar como se fosse gente, é pecado. É pecado. E aí depois você pode conversar comigo. Aí eu já posso abrir a agenda a partir de hoje para a semana no gabinete. A gente conversa com calma. Eu vou te provar biblicamente que é pecado. Sem dúvidas, pode agendar comigo, meu irmão. Semana toda, a gente vai conversar a semana toda sobre isso. Eu vou te provar biblicamente que é pecado. Dura esse discurso, né, irmãos? Mas voltemos. Os cães aqui no Oriente Médio eram animais diferentes, semi-selvagens. Semi-selvagens. Eles comiam lixo, eles não eram domesticados, eles não eram considerados aqui nesse contexto como animais limpos, mas sujos. E aqui veja, qual é a ponta que Cristo faz com os porcos? Lembram da lei de Moisés? Os porcos eram animais imundos. Os cães eram considerados aqui, irmãos, imundos. Ou seja, olha a lógica, o judeu tinha aversão aos cães e aos porcos. Eram animais rejeitados. E com essa figura do cão e do porco, Jesus está se referindo àquelas pessoas, olha a lógica, que desprezam, que rejeitam a verdade ao ouvi-la. A comparação são os escarnecedores, que zombam,
que depreciam a palavra, que não percebem o valor do Evangelho. E ele vai dizer: julguem, tenham maturidade, agora julguem, é hora de julgar, sejam justos, não joguem aquilo que é santo, não lance para os cães e nem pérolas aos porcos. Ou seja, irmãos, olha a lógica aqui: um cão não pode ver uma coisa santa, nem um porco apreciar o valor de uma pérola. Não façam isso, irmãos. Isso tem que ser feito com maturidade. Deixa eu caminhar com vocês. Eu te peço aí para o capítulo 10 de Mateus, para que você possa entender o que eu estou dizendo. Ele orientou os 12 apóstolos lá no capítulo 10, versículo 14. Alguém pode dizer: pastor, que palavra é essa? Pastor, não é minha não, é do Senhor. Olha o verso 14, capítulo 10. Vamos ler juntos? Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa, ou daquela cidade, sacude o quê? Quem está dizendo isso, gente? Jesus. Sabe o que é isso? Não joguem pérolas aos porcos. Gente, algumas pessoas imaginam que salvar é uma ação humana, é do Espírito. Tem pessoas que zombam do Evangelho: mas eu sou um mártir, eu vou pregar. Está esculhambando com o Evangelho, mas eu estou aqui pregando. Você pregou, meu irmão. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Seja sábio, use o discernimento, julgue de maneira justa. Não faça isso em nome do Senhor. Interessante, irmãos, que olha o que diz a palavra lá em Lucas capítulo 9, que é o texto correlato ao capítulo 7. Lucas 9, vai rapidamente comigo para você entender. Lucas 9. Esse texto aqui é o texto que está relacionado, irmãos. Ele vai dizer no verso 5, que tem a mesma ideia de Mateus 10, 14, mas ele vai dizer no finalzinho: o pó dos vossos pés, e isso servirá como testemunho contra quem? Contra quem zombou do Evangelho, contra quem escarneceu, contra quem não valorizou. Irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte ao teu coração: nosso dever é pregar a todos. Quero que você tenha maturidade para ouvir isso, meu irmão. Mas há momentos, uma situação, em que a melhor coisa é deixar a pessoa e orar por ela, porque ela está zombando, ela está desdenhando, ela está sendo extremamente ímpia em seus comentários. Você não pode pegar aquilo que é santo e jogar para os cães, e nem pegar as pérolas e jogar para os porcos. Julguem, tenham maturidade. Pastor, e quem vai salvar essa pessoa? A semente foi lançada, a pregação foi proferida. Quem salva e quem convence do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Se assim não fosse, todos nós estaríamos perdidos. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Como é que Cristo conclui isso? Dizendo: olha, não sejam hipócritas no julgamento, julguem de maneira justa todas as coisas. Palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Que Deus aplique em nome de Jesus. Amém, Senhor.